Oi, Dilson. Boa noite, doutora. Tudo bem? Boa noite. Tudo jóia, senhor? Como Tudo está? tranquilo? Tudo tranquilo. Be- Está conseguindo me be- ouvir? beleza. Ótimo. Meu som tá chegando bem aí para você? Está ótimo aqui para Tá. mim. Eu vou te pedir só para falar um pouquinho mais alto, porque está mais baixo, tá ok? Tá bem. Ok, Ok. vamos. Melhorou assim? Bacana. Vamos falar mais um catiquinho aí para ver Isso, vamos deixar se o pessoal. precisa aumentar, tá ok? Tá Mas se ótimo. precisar também, vou pedir o auxílios universitários que está nos acompanhando aí. Já tem um grupo bom aí nos acompanhando, tem pessoas é, que já trabalharam conosco na catequese, nas comunidades, tem Ó, profissionais aí também da área, né, da área da psicologia, que trabalhou conosco na Regional Barreiro, então tem um grupo bom aí com a gente, viu, Raquel? que ótimo, que Então, ótimo. queria te agradecer muito pela sua presença, já agradecer todas as pessoas que estão aí participando conosco, e para fazer a abertura aí com chave de ouro, gostaria que você falasse um pouquinho aí de você antes da gente começar a fazer o nosso bate-papo, tá ok, doutora Raquel? Tá ótimo. Vou tirar o doutor, vou deixar só o Raquel, tá ok? Fala com a Raquel. Bacana, então tá joia. Pode virar o doutora. Dilson, primeira coisa, eu queria agradecer muito, tá? O seu convite, agradecer aí o seu interesse para essa área da saúde mental, em comunicar, em levar mais informação também ao pessoal sobre isso, né? Principalmente nesse momento tão delicado que a gente está vivendo. Bom, então eu me chamo Raquel Reis, sou psicóloga. Hoje eu atendo através do consultório psicológico particular, né? Mas dentro do consultório eu faço também, eu tenho um projeto social chamado ProSami. Ele é um projeto que atende aí pessoas de baixa renda ou com dificuldades financeiras muito maiores aí, mães solteiras que têm, que é essa chefe de família, né, que às vezes não tem essa condição. Então, mais do chefe financeiro, eu faço também esses atendimentos sociais aqui. O meu consultório fica aqui no Barreiro, né, nessa regional do Barreiro aqui. Atualmente, então, no meio dessa pandemia, os atendimentos são online. Nós fazemos também agora as lives, né, que vai iniciar agora toda terça-feira. E tem um site também, aliás, um site Sim, não, lá no YouTube, né, psicóloga Raquel M. Reis, está lá também com algumas informações, que é um jeito que eu vi que posso divulgar um pouquinho, expandir também as informações sobre a saúde mental, né? Então é isso. As lives no Instagram, né? Nós vamos seguir acompanhando. beleza. Dizer que Raquel também é psicóloga, mas tem um trabalho já há muitos anos nas comunidades, católicas aqui do Barreiro, né, Raquel? Sim, Fala sim. para a gente um pouco também desse trabalho seu. Você que já trabalhou com catequese infantil, com catequese de adulto, com crisma. Qual que é esse trajetório seu? Esse trajetório que levou você para a área da psicologia? Também ajudou. Eu acho que assim, esse envolvimento de lidar com o ser humano e ver a evolução dele e compreender um pouco mais, isso ajuda, né? Então, vamos dizer assim, eu tenho 17 anos que eu estou na trajetória nas pastorais, e essas pastorais foi de catequese infantil, catequese de jovens, que é a Crisma, né? A primeira Eucaristia. Teve a catequese agora de adulto, aqui na paróquia João 23. Tem os grupos de jovens aí, que alguns eu já participei há mais tempo. Deixa eu ver a outra, grupo de adolescentes. Esses grupos foram depois tem que ser coordenador. E aos poucos, Não, bacana. então, Tem um, além vou dar um abraço grande aí. À medida que seus amigos for aparecendo aí, Raquel, pode ficar à vontade para ficar mandando abraço para eles, tá ok? O William, a Ju, o Arthur, todo mundo passando, já está passando por aí, que e bom. deixar um abraço para todos eles, tá ok? À medida que vai aparecendo seus amigos aí, você pode ficar à vontade para abraçá-los, tá ok? Tá ótimo, obrigada. Ok. Raquel, nós temos um trabalho social já grande aqui na Regional Barreiro, e nesse tempo de pandemia, esse tempo que a gente não pode estar fazendo encontro presencial, palestra, curso de formação, então nós tiramos por iniciativa fazer algumas lives
para a gente estar ajudando as pessoas também, sabe? Nós estamos vivendo esse momento de pandemia, um momento novo para todos nós, né? Quer dizer, todo mundo que tem menos de 100 não passou por isso, né? Doido. Todos que têm menos de 100 não passaram, não passou por essa etapa. E, na realidade, assim, é uma experiência muito dolorosa para todos nós, e nós sabemos que ele envolve principalmente a questão do nosso psicológico, né? Sim. Então, nós escolhemos esse tema da questão da questão mental e na época da pandemia para a gente pensar um pouco essas questões. Então, assim, algumas pessoas já mandaram algumas perguntas aqui, e eu digo para você, aí nesse bate-papo nosso, eu já te pergunto para você, Raquel. Eu acho que a gente queria saber um pouco qual que é a importância do profissional da psicologia nesse período da pandemia. Uhum. Tá, olha, a gente tem, eu falo assim, nós temos um tripé, né? A psicologia, ela faz parte desse tripé, desse conjunto, que é a saúde mental, espiritual e a física, né? Saber lidar com o momento de isolamento, e aí eu vou colocar um jargão mais popular, que é e não ir, Sim. né? É o momento aí que a gente precisa desse equilíbrio mental. Então, o psicólogo, ele está nessa importância, nesse desenvolvimento como ajuda emergencial, com ajuda urgente, né? E a propriamente dita Uhum. terapia. Isso. Além também da psicologia social que a gente está englobado, que é um pouquinho da minha área, né? Eu mexo muito com ela. E a psicologia social, ela desenvolve também que as pessoas não estão conseguindo lidar com esse isolamento, não conseguem lidar com essa quarentena, né? Então, a importância ela está mais efetiva. E também, assim como a gente está fazendo aqui agora, demonstrando qual os meios, qual que é as formas de lidar com esse desenvolvimento, com essa fase, uma fase que a gente está passando sobre a quarentena e que, como toda boa ou ruim fase, uma hora passa, né? Então, a gente vem aí com um auxílio. Te respondo. Na realidade, é uma novidade para todos nós esse período que nós estamos vivendo, né, Raquel? Então, assim, de fato, as pessoas têm que começar a trabalhar com isso. Então, porque na realidade, porque eu acho que existe, são umas fases, né? Que é a fase da preocupação, a fase do medo e a fase do medo excessivo. E a gente vê que várias pessoas na conversa da gente formal vem dizendo para a gente, para mim e para algumas pessoas, que já sente que já está no início de síndrome de pânico. Você pode nos sinalizar quais que seriam as fórmulas que a gente tem de dizer um termo assim, lá da roça, sabe, que chama desaluviar, para a gente dar uma relaxada, melhorar a cabeça. O que é que nós podemos fazer para que a gente não entre nessa vertente para entrar para uma linha assim de, vamos dizer, do síndrome do pânico, né? De ficar horrorizado com tudo, com medo de tudo, né? Uhum. Tá, então a gente vai se comunicar de forma mais popular também, tá? Mas antes eu pergunto Sim, isso. para o Maurício, para o Felipe, para o Evandro, que eles entraram aí. Você me permitiu, vou fazer. O Maurício, o Wesley, Isso, companheirão, trabalhou comigo lá no estado. Gente, muita gente boa. bacana. Ótimo. Bom, Gilson, então, vendo essa questão da síndrome do pânico, a síndrome do pânico é um agravante do medo, né? E aí eu vou fazer de forma bem mais resumida, na verdade. Então, é o medo excessivo. Por exemplo, quando você chega ao ponto de ter medo de sair de casa, ou até mesmo de sentir alguma coisa, de que aquele vírus vai te pegar, qualquer coisa que você vai encostar vai te pegar. Esse medo que a pessoa tem, ela pode sim agravar, chegando à síndrome do pânico. E antes disso, passa um pouquinho pela ansiedade, passa um pouquinho pelo pico de estresse, e aí vai se protelar, até mesmo pela depressão, tá? Isso pode ocorrer. Sim. Porque ela vai cada vez Uhum. mais se isolando.
né? Se prendendo ali dentro daquele ambiente. Você acredita que só a casa é segura, só o quarto é seguro e que nada mais é seguro. E esse medo de passar mal, de pegar, de trazer esse vírus para a família, né? Então a gente tem que entender o seguinte: olha, vamos pensar, vamos perguntar algumas coisas. Por exemplo, quando você está saindo, você está higienizado? Você, você está indo com todas os critérios já perfeitos, por exemplo, máscara. Hoje é para a gente uma nova realidade, né? Em outros países, a máscara é algo, é uma forma de educação, né? A gente não está espirrando na cara dos outros, Isso. né? E hoje em dia não, hoje em dia a gente precisa dessa máscara para evitar esse vírus e dito a contrapartida, Gils, que não é só o vírus, tá? Evita outras, as gripes comuns mesmo que a gente tem aí no nosso dia a dia, né? Uhum. Diminui. Então, eu vou fazer uma pergunta, pessoal, estou de máscara, tenho meu álcool no bolso, né? Ou no bolso, sempre ando para poder passar, para poder limpar. E aí, ao voltar em casa, ó, o que eu preciso? Sapato do lado de fora da casa, se for possível, se não for possível, joga borrifa, né, água com água sanitária, né, um pouquinho dela, e higieniza as mãos. Se for possível, vai para o banheiro, toma um banho, tira aquela roupa, né? Só que isso tudo, a gente vê muita coisa assim. Na televisão, o que mais tem falando além da política? Quais são esses dois assuntos? Normalmente é política, né, a situação atual do nosso Brasil, ou então se fala, hoje está se falando também dos Estados Unidos sobre a questão do racial, né, que houve uma manifestação muito boa, manifestação, mas também se está falando aí sempre do coronavírus. Então, esse excesso de informação, ela pode prejudicar o nosso desenvolvimento, porque só tem informações que normalmente é sempre negativa, né? Olha o que está fazendo, olha o que está fazendo. E o pessoal sempre foca mais para isso. Então, o excesso de informação, ele pode prejudicar a gente no nosso desenvolvimento. Se você está vendo televisão de manhã, de tarde e à noite, olha, a programação é muito pouco variado no jornal, né? As informações você vai ver. Então, escolhe ou uma semana para você entender isso daí. Fazer aquilo que você gosta. O que você gosta de fazer no seu dia a dia? Você já se programou alguma vez? Quais são as coisas que você deseja fazer no seu dia a dia? Por exemplo, você gosta de ler? Então, vai ler um livro. Gosta de mexer com crochê, gosta de mexer com artesanato? Faça os seus trabalhos manuais. Quais são as possibilidades que hoje você tem na sua casa para fazer, para compor o seu dia a dia? E não esquecendo de descansar, né? Então, o segredo da gente é, de fato, você criar uma rotina para você, não é isso? Agora, nós estamos no modelo novo agora, que a grande maioria das pessoas estão trabalhando no home office, né? Sim. Estão trabalhando no home office. É, e esses dias eu ouvi na programação de uma rádio, então a pessoa dizendo, a pessoa que está no home office acorda de pijama e já vai direto para o trabalho, e o outro fala, não, eu acordo, põe sapato, põe roupa, põe terno e vou para o computador. Quer dizer, é, essa mudança da rotina, de você agir como você, mesmo no home office, se você estiver agindo, agir como se você estivesse indo para o trabalho, isso para a mente, para a cabeça das pessoas, ajuda, Raquel. Ajuda. Melhora, dá uma melhorada nesse clima aí da mental? Sim, ajuda sim. Melhorou o áudio, Felipe? Ele está falando que está embaralhado. Oi? Ah, eu acho que a Ju disse que seu áudio estava travando. Você fala só um pouquinho mais alto para mim, porque está chegando mais baixo. Tá. Você quer que coloque o fone de ouvido? Oi? Você quer que coloque o fone de ouvido, que de repente fica melhor. Ah, só. Eu vou providenciar aqui. Ô, Gabi, pega o fone lá para mim. Não, eu vou colocar aqui. Ah, só. Aí talvez chegue mais alto um pouquinho. Isso. Melhorou agora? Melhorou? Som? Meu não é bom. Aquele branco. Vamos dar isso aí. Pode falar, Raquel. Melhorou o som?
pouquinho sobre o trabalho do home office, né? Disso, eu estava relembrando a pergunta aqui com eles. Então, esse trabalho de home office, você me perguntou se há possibilidade, então, de melhoria da saúde, você se vestindo propriamente para ir trabalhar, né? E, de fato, ajuda, tá? Mas é importante que as pessoas compreendam o que, de fato, ela está desenvolvendo. Tem gente que dá super bem com ir trabalhar de pijama. Não tem problema com isso em home office. Mas tem gente também que desenvolve essa situação trabalhando da forma que ele está normal de ir, né? Então, quer dizer, há possibilidade da pessoa se vestir, ir a trabalhar da forma que ele vai natural. E aí, lembrando também, aproveitando sobre a questão do home office, é a gente lembrar que o fato de estar em casa, o que muito está acontecendo aí, que eu vejo muito pessoal e suspirar também quanto isso, é que o trabalho parece que fica excessivo, né? Porque o fato de estar levando o trabalho para dentro de casa, a mente parece que não desliga. Então, sempre é sempre um pensamento de trabalho. Então, vai ter essa rotina. Olha, tem um horário de trabalho, o horário de tal hora, pronto, finalizei. Então, vai tranquilo, vai fazer outras atividades. Se for um caso de arrumar casa, se for ver uma série, vai fazer algo para você, que seja prazeroso para você, né? Ah, ok, Raquel. Para nós que somos adultos, nós trabalhamos, mesmo com essa dificuldade toda que você já apontou, que nós já conversamos aqui, a gente trabalha numa forma mais tranquila. Aí, eu queria saber para você, e no caso das crianças, né? Porque na realidade está em casa, aquelas que estudam na escola particular, está vindo exercício da internet, na escola pública a gente sabe a dificuldade que está tendo, algumas estão chegando, mas tem muita dificuldade. Nós temos um grupo grande que não tem acesso à questão da informática também, seja na escola ou seja qualquer outro movimento, né? Para as crianças, como é que nós podemos trabalhar com os nossos filhos, com os nossos netos? Netos não para você, né? Mas para os nossos filhos, aquelas pessoas que estão nos ouvindo aí, que tem neto, tem sobrinho em casa. Qual que é o segredo, doutora Raquel? Nos ajude. O que eu falo, a gente não estava acostumada com a criançada dentro de casa, né? A gente Sim, já tinha um horário aí previsto, ó, tal horário ela vai estar na escola, isso. algumas inteiras na escola, outras é só uma parte do horário. E a mãe ou o pai se entendiam no meio dessa situação, já tinha uma organização. Eu falo assim, quando a gente quebra essa organização, quando quebra essa rotina que já está acostumado, como sair da zona de conforto. Você sai dessa Desconforto. zona. Quando você sai dessa zona de conforto, é algo que vai te implicar. Quando a gente fala de criança, a gente tem que entender que existe uma hiperatividade. Alguns pais falam assim: meu filho é hiperativo e não sabia. Não, seu filho é Sempre agitado. foi, né? A professora que sabia, né? Ou o catequista, né? Exatamente. Mas eu falo assim, muitas coisas também, Deus, é a falta de reconhecimento dos pais com aquela criança, né? Então, hoje a gente vê muita dificuldade em relação a isso. Esses pais agora se deparam com os filhos, né? Que é dele, Diferente né? dele. Olha, a condição de educar não faz parte só da escola, não faz parte só da catequese, não, eles têm que educar. E eu falo assim, dicas que seria muito interessante para os pais fazerem, atividades aí, brincadeiras que sei que pode ser da área educacional também, né? Brincadeiras da sua infância, relembra essas brincadeiras da sua infância, tira um tempo para brincar com essa criança, né? Não deixa ela só em televisão, só em celular, que isso vai prejudicar, porque as aulas vão voltar, Sim, vão voltar aí. E essa criança vai entrar numa rotina de não fazer nada, entre aspas, né? De não estudar por muito tempo. Isso pode gerar um comodismo para ela. Então, a gente já entende que
com o segundo semestre aí vindo, tanto isso é escola particular, ou escola municipal, ou estadual, o rendimento dessa criança vai cair muito, né? Então, atividades de lazer, tira um tempo para brincar com seu filho, com sua filha, com seu neto, dê esse tempo para eles também, né? E é atividade de forma cada vez mais simples. Olha, Ah, dá para andar de bicicleta? Então, antes, dá para brincar de burrinha? Você lembra o que é isso, Dilson? não, burrinha eu não lembro, não. O que é burrinha? Essa eu não conheço, não. Nessa época, não. Não, não vai ver que já tinha passado. Me explique o que é burrinha. Então, joga uma pedrinha em cima, pega de baixo e pega a pedrinha que está lá. Ah, eu chamava de. Como é que é? Não sei o que, Maria. Ah, Maria. Então, é Não sei o que. Eu sei o que era, mas tinha outro nome. Eu, é, então, então é tirar essa criança, né? Uma criança que foi esquecida e que a gente já apagou. E o filho, ou o sobrinho, ou o neto, ele te dá essa oportunidade de rever, de você ensinar aquilo que você sabe nas brincadeiras, né? E aí eu falo, isso. e eu acho que isso é muito gostoso da gente relembrar essas atividades. Pique-esconde, pique-pega, se tiver local. Ah, quebrou alguma coisa dentro de casa, gente, depois a gente vê isso. Brinca, aproveite essa oportunidade que você tem com seu filho dentro de casa, sua filha, sua neta, seu sobrinho, para criar lembranças para ele. Bacana, essa dica já vai pro André, que tá aí. Eu acho que ele tem três, né? André lá de São Paulo da Cruz, ele tem três. Acho que para ele vai ser bacana porque já tem três. Agora, Raquel, eu conheço seu histórico já de trabalho nas comunidades. Então, do ponto de vista espiritual, a Uhum. gente sabe que a maioria das pessoas tem o hábito de participar dos encontros, em catequese, a missa domingo. E a gente sabe que as atividades religiosas são a atividade de aglomeração. E hoje não está podendo mais. Então, essa questão espiritual, eu fui presidente do Conselho Estadual do Idoso, fui coordenador de política para o idoso, e tem um trabalho muito voltado para o idoso. A gente está sentindo nesse período, principalmente nesse período da pandemia, que os idosos têm sofrido muito com isso. A questão espiritual, ó, Zenaide também já chegou aí, viu? Vera, Zenaide, esse grupo de catequista nosso é porreto, está todo mundo participando aí conosco. Um abraço para todos os catequistas, de maneira especial, São Paulo da Cruz, né? Ah, Então a questão espiritual. É, ela é importante nesse período para que a gente faça alguma atividade espiritual em casa, com as crianças, com os idosos, com a mesma família, que cria assim uma rotina espiritual, seja de meditação, seja de oração, seja de oração do terço, né? Do ponto de vista psicológico, é importante essas atividades espiritual, Raquel? é sim, Gilson, é sim. Tem estudos, vários estudos, falando sobre essa questão dessa. É o famoso o que eu falei lá no início, né? O tripé. É a saúde Sim. mental, física e espiritual. É importante, sim, né? Até porque tem algumas coisas que a gente fica muito aérea sem saber para onde que vai. E é uma coisa que vem muito a se perguntar até quando isso vai, né? Será que é mesmo essa é a palavra, essa é a pergunta que a gente tem que fazer? Até quando essa pandemia vai? Será que, olha, o que que dá para me aproveitar hoje, né? Do lado espiritual, igual você falou, da área com o idoso, e não só o idoso, mas também tem muitas pessoas sendo jovens, crianças também, que utilizam muito isso. E é necessária essa importância da área espiritual. É um ambiente de fé, né? Então, esse Isso. momento da fé é algo que vai te fortalecer no seu desenvolvimento para passar por tudo isso e talvez de uma forma até um pouco mais leve. Só que a gente tem que tomar cuidado para a gente, e aí vai de cada um, tá? Para não pegar um excesso de, por exemplo, rezar 24 horas, essa obsessão. Nossa, aí é pesado, né? Mas é uma forma de obsessão,
né, que se tem. De achar que, por exemplo, eu preciso de rezar muito para esse coronavírus passar rápido e eu vou ficar o dia inteiro rezando. Ok, cada um tem a sua habilidade de fé, né, de entendimento. Uhum. Sim, é bom você mesclar. E sempre no equilíbrio, né, Gilson? Isso. As pessoas que normalmente se vivem muito com a área da igreja e se doam muito para a igreja, neste momento está um pouco perdido, né? De como. Isso. Uhum. Mas olha, tem várias outras formas de fazer. Pega o grupo que você tenha, faça aí uma videoconferência, que é essa chamada de vídeo, faça reúne entre vocês, ensine os seus filhos, os pais, né? Ensine os seus filhos a rezarem, que aí eu já vou puxar um pouquinho para a catequese, não é na catequese que você aprende, né? Na verdade, Isso. de casa, vai se aprofundar mais um pouco na catequese. Mas tudo isso é importante, né? De rever, reformular como que está esse âmbito seu espiritual. É o momento que eu falo, que assim, quando a gente entra na casa, faz o inverso de Platão, né? Platão, Isso. Platão ele pede para a gente sair da caverna, né? E hoje a gente entra na caverna. E quando a gente fala entrar em caverna, quer dizer entrar com você mesmo, entrar para dentro da sua casa, entrar para dentro de si, né? O que está lhe faltando aí? O que você está tendo mais dificuldade de lidar com você mesmo? É na área espiritual? É na saúde mental? É na área física? Eu acho isso interessante. Por mais que isso venha aí da gente ver da pandemia acontecendo, isso é um ponto positivo que vem trazendo. Então, na realidade, a gente trabalha naquela linha, que a gente tem que pegar o limão e fazer uma limonada, não é verdade? Então, Sim, aproveitar esse momento que está com os nossos filhos, fazer um bom bate-papo, aqueles que têm crianças, fazer as atividades. Então, é um bom momento, né? Em sim, casa, nesse período da pandemia, nós aprendemos a rezar o terço às 18 horas, que porque, ótimo. na realidade, os horários não batiam, né? É muita atividade externa e de vez em quando tem o texto da misericórdia também, às 15, né? Aqui Uhum. na nossa paróquia, todas as 15 horas tem o texto da misericórdia, no Facebook, as pessoas podem acompanhar, né? No final de semana, aos domingos, tem as celebrações, né? Mas eu acho que é importante. E nós, como catequista também, mandar um abraço para todos os catequistas. E a gente acha assim que as paróquias estão paradas, não estão paradas, né? Então, assim, todas as catequeses estão funcionando e a gente vê um trabalho bacana. Então, nós fechamos mês passado o mês mariano e nós vimos assim no grupo lá atividade belíssima que os catequistas têm feito com as famílias, que a própria família fez as coroações em casa, né? É interessante essa participação tanto dos pais como das crianças, né? Porque eu sou professor, minha formação é história, sabe, Raquel? Uhum. E quando eu trabalhava na assistência social, a gente fazia essa discussão. Assim. Muitas vezes a família. Eu participei de uma live com um amigo meu para falar da política pública do idoso. Então eu dizia assim: a família muitas vezes acha que a obrigação de educar é da escola formal, a questão espiritual é, para catequese, né? A catequese tem que resolver. E se por acaso tiver algum problema com filho adolescente, aí é a justiça, é o conselho tutelar que tem que resolver. Então, assim, parece que exime dessas questões. E a pandemia, na realidade, ele traz para dentro todas essas questões familiares. E é bom que a gente comece a pensar essas questões, tanto espiritual, como na questão do dia a dia mesmo, do trato com o filho, do conhecimento, do bate-papo, de ter esse tempo mais próximo, né, Raquel? Acho que isso é fundamental. Isso também nos ajuda na nossa saúde mental, né? Uhum. Com certeza, Gilson. E eu falo assim, a gente ter esse acompanhamento com a família, né, estar próximo dessa família, quem tem possibilidade, né? Porque também a gente vive numa realidade onde que alguns não têm essa aproximação, principalmente quando às vezes o pessoal do idoso que tem que ficar mais isolado. Isso a gente está vendo muito em São Paulo, que isso está acontecendo com mais frequência, em Fortaleza. São cidades que já estão com um pique aí da pandemia um pouco maior, né? Do que aqui no É Rio. porque, Raquel, os números, muitas vezes a gente não fica alerta para esses números, sabe?
54% das famílias no Brasil têm idosos. Em 2030, a perspectiva é que nós tenhamos mais idosos que criança e adolescente, porque nós estamos passando um processo inverso da sociedade hoje, porque as famílias tinham 5, 6, 7 filhos. Agora o casal casa vai ter 1 ou 2 filhos. Então, na realidade, as famílias foram reduzidas, né? Elas vão reduzindo. E esse é o grande dificultador até para cuidar dos idosos, que eles acabam ou vai para a instituição de longa permanência ou fica sozinho em casa. Só recebe a visita dos filhos no final de semana, né? E com essa questão da pandemia, eu acho que os idosos, é isso que você estava dizendo, eles têm sofrido muito com essa questão da pandemia, né? E existe, assim, alguma atividade que a gente possa estar, no campo psicológico, a gente possa estar ajudando os idosos a passar por essa fase? Vamos dizer que vai ser só uma fase curtinha, né, Raquel? Vamos rezar para passe rápido. A gente espera, torce muito por isso. Oh. Ô Gilson, primeira coisa, eu acho que assim, a gente não precisa de pensar, lógico, a nossa torcida Sim. A uma normalidade, próximo à nossa normalidade anterior. Isso. Uhum. A gente fica naquele sofrimento, né? Quando que isso vai voltar? Quando que isso vai voltar? E a gente não tem essa expectativa, a gente não tem números, a gente não tem falar assim, uma certeza, assim, olha, em agosto vai estar tudo terminado, ou amanhã vai estar tudo terminado. Não, isso por enquanto a ciência não consegue medir. Por quê? Além da ciência não conseguir medir, ela depende não só dos afazeres da medicina, da saúde mental, mas também do comportamento aí do cidadão, né? Do propriamente dito cidadão. Uhum. Se o cidadão foge dessa área, acredita que nada disso esteja acontecendo, sai dessa prevenção, né? Ele só vai aumentar a nossa chance e só vai piorar. E na questão também do idoso, a gente tem que entender assim, a gente tem idoso no asilo, e é próximo aqui né, Gilson? A gente conhece alguns asilos aqui. Tem abandono familiar de idoso. Para quem tem família, a gente orienta em não manter, aliás, sempre manter esse contato, né? Seja através de ensinar esse idoso a como que funciona essa tecnologia. Uhum. É porque o isolamento social não é falta de contato, né, Raquel? Não precisa, é falta de contato, né? O que se para aí para o contato é o contato presencial de corpo. É o contato físico, no presencial, exato, isso. Sim, e olha, e não precisa ser vídeo também, chamada não. Gente, cadê o telefone? Sumiu? Desapareceu? Não, o telefone está aí. A função do celular também é ligar, é a chamada de voz, né? Isso. Então, mesmo que o idoso não sabe mexer com vídeo, liga para ele. E eu falo até porque, Dilson, que a gente pode voltar um pouquinho antes. Então, você escrever uma carta. Quanto tempo você escreve uma carta? Exatamente. Olha que interessante dessa modificação. Por que não entregar isso uma carta? Ele não consegue, não tem celular, não tem nada. Sabe onde que ele está? Você sabe o endereço? Escreve uma carta. Vamos corresponder por carta? Isso. E além das atividades aí que eu falo, a questão de memória, atividades de memória que a gente pode brincar de jogo da memória, né? Jogo de mímica. Mímica. E aí é tanto para criança quanto para idoso. Por exemplo, tem pessoas que gostam de plantar, né? Vamos mexer com terra, tem como plantar, tem que ter aquele vasinho, dá para semear alguma coisa. Então, isso também ajuda. Primeira coisa é se reconhecer, Gilson. O que você gosta de fazer? O que você tem facilidade? O que você gostaria de também aprender a fazer? Né? Isso. Esse momento, né? É o momento que você tem disponível. Verdade. Eu, no meu exercício diário aqui, sabe, Raquel, de passar a pandemia, que em casa nós cismamos de pintar a casa, sabe? De pintar por dentro, de pintar por dentro e por fora. Minha filha, mas dá um trabalho. É um bom exercício, sabe? Vai dar muito trabalho esse exercício, sabe? Mas é um exercício bom, que você mexe com a família toda, você tem que virar a casa toda uma vez, que você tem que pintar com as coisas dentro, né? E não é fácil fazer exercício. Sim. Nossa companheira, o Zenaide, que passou, e disseram que foi tentar pintar o quarto dela lá e virou um pano de pá, sabe?
Mas assim, mas valeu o exercício. Ela fez o exercício da pintura, né? Ela disse que ficou um horror. Mas ela tentou fazer o exercício. Eu ainda não acabei o exercício, não. Só ainda estou fazendo exercício, porque o exercício é grande, sabe, Raquel? Dilson, Sim. e é isso que é gostoso, é pelo menos tentar, né? Se vai dar certo, se vai dar errado. Se deu errado, ri. Eu falo assim, ele tem que estar muito presente na nossa vida. E em qualquer situação, né? A gente É a música do Roberto Carlos, né, Raquel? Se chorei, se sorri, importante é que emoções eu senti. e com certeza, trazer esse humor, tentar ver as coisas de forma positiva, não é viver numa ilusão. Isso. Esses dois pontos. Eu não vou entrar no mundo de uma fantasia, de algo irreal, mas olhar Uhum. coisas que estão ruins de forma de aproveitar, isso é muito válido. E o bom é, Sim, sim. inclusive, até porque para evitar brigas dentro de casa. Isso, verdade. Agora, Raquel, nós estamos vivendo também num momento complicado, porque assim, nós estamos vivendo do ponto de vista político, a gente vê a questão da pandemia. Porque a pandemia, essa questão do coronavírus, ela não afetou não só no problema, na questão da saúde, na questão da saúde, na questão econômica e numa série de questões. Então, uma pessoa me perguntou se essas opiniões desgarradas do presidente, que tem uma visão que a pandemia, que nós já matou mais de 30 mil pessoas no país, que era um resfriado ou uma gripezinha. E os governadores fazem o isolamento. Alguns prefeitos em Belo Horizonte fez e agora já está afrouxando. E o número de mortes tem aumentado. Isso também, do ponto de vista psicológico, para nós simples mortais que estão do lado de cá, isso do ponto de vista da política pública também, sem ter um direcionamento, um baseamento para isso do ponto de vista do cidadão também é muito complicado, né, Raquel? E tem a questão do auxílio emergencial, que muita gente fez inscrição e não recebeu. Tudo isso tem influência, principalmente, na mente e no coração das pessoas, né, Raquel? Tem sim, Gilson. Primeiro que a gente fica totalmente inseguro sobre os nossos governantes. Sim, isso. A gente coloca os governantes lá em cima exatamente para eles também ajudar nesse norteamento, né? Quando você vê que os próprios governantes estão brigando entre si, que isola a parte científica, porque hoje a gente vê o tanto que é preciso a área científica, a área da saúde, o investimento nessa área, né? Isso. Uhum. Governança indo de contra isso, e você vê o número de casos só aumentando, olha, isso vai gerar pânico, isso vai gerar insegurança no cidadão, né? E aí a gente pode ver até um resultado até maior de elevação de estresse, elevação de ansiedade, de síndrome do pânico, de vários outros setores, principalmente aí a gente entra, por exemplo, na área econômica também, porque já existe um problema econômico muito antes da pandemia, né? A gente tem que entender isso também. Lógico que a pandemia veio agravar essa situação, né? Mas o problema, Isso. só abro um parênteses, eu vejo que algumas pessoas estão tendo um hábito assim de colocar a culpa na pandemia, né? Isso. Uhum. Vera está dizendo aí que tem pessoas que têm fraudado o sistema, né? Sim. Quer dizer, seja as pessoas para receber os 600 e seja outros lá na compra de respiradores, que a gente está vendo aí em vários estados, né? E aí, Dilson, eu penso assim, qual que é a diferença entre aquele governante que frauda para os respiradores que estão quebrados, que estão errados, e a diferença é aquele que pede auxílio de R$ 60, sendo que não precisa? É verdade. É triste, né, Raquel? Raquel, e do ponto de vista da política pública do SUS, a gente sabe que, assim, ao passar a pandemia, ela passa, mas ela vai deixar um rastro grande para trás. Como está a questão do psicólogo no sistema único de saúde hoje? Porque, assim, a gente acompanha, eu fiz parte da Comissão Local de Saúde, a gente acompanha a saúde aqui no Barreiro já há muitos anos pelos movimentos sociais,
E a gente sabe que, inclusive, o Centro de Especialidade Médica que tem no Barreiro aqui, é uma luta nossa de muitos anos, uma conquista que nós tivemos, você acompanhou na paróquia, lá pelo orçamento participativo, que foi o Centro de Saúde Barreiro de Cima, que ia ser um Centro de Saúde simples, virou um centro de especialidade, né? E a gente esperava que fosse feito em 3 anos, demorou 12 anos para ficar pronto. Como é que está a questão do psicólogo no SUS hoje? Ruim. Muito pouco? Muito pouco. A gente vê aí que, por exemplo, nos postos de saúde, e que a gente costuma a caminhar, eu, por exemplo, eu sou uma usuária do SUS. Sempre fui. Sim. Né? Então, isso já eu falo tanto com a área profissional como a área desse serviço. Existe um agravamento muito sério na questão do psicólogo. O psicólogo, ele é atendido, as pessoas conseguem, quando conseguem, aí uma vez por mês. A gente entende que o tratamento psicológico, alguns para ser efetivo, tem que ser pelo menos uma vez por semana, né? E aí entra também numa parte que é dos psicóticos, que o SUS atende mais diretamente. Ora, mas ele está tratando, e aí eu falo que o posto de saúde é a atenção primária, né? É aquilo que está de frente. Sim. Uhum. Aquele É a usuário. porta de entrada. Porta de entrada. Se essa porta de entrada não está aberta para quem começa lá no transtorno ou numa crise de ansiedade, que é o que está mais comum hoje em dia, Sim. Uhum. vai esperar a pessoa surtar ou a pessoa ter um agravamento para cuidar, né? Então, quer dizer, para nós aqui, como psicólogo, não está bom. É algo que precisa muito ser desenvolvido. Precisa entender que a saúde mental, ela é algo que é muito necessário. E é necessário que esteja 2 psicólogos em cada posto, os atendentes, se for o caso de aumentar, assim como precisa de um clínico geral, era necessário ter esse psicólogo ali disponível. Né? E não só, a gente tem outro aí, tem o Sersan, tem o aspecto, para não tratar apenas aquilo que é psicótico. Dentro do ponto de vista da política pública, nós já brigamos muito, já vimos alguns projetos embargados, sabe? Da presença, principalmente nas escolas públicas, nas escolas estaduais e municipais. A gente era de fundamental importância, né, Raquel? A presença de um assistente social e de um psicólogo. Mas isso a gente não vê. E, principalmente na Câmara Municipal, eu não vejo vereador brigando para a gente fazer essa discussão que tenha um psicólogo dentro do corpo técnico da equipe de saúde, da escola, que é fundamental, né? Porque nesses primeiros momentos, nesse momento da infância, na realidade, que a gente começa a acompanhar as crianças já, né? Porque, na realidade, muitas vezes a pessoa vai no psicólogo na fase adulta, mas se ele tivesse feito acompanhamento quanto criança, o resultado seria diferenciado, não é isso mesmo? Não estou errado nesse raciocínio, não estou? Com certeza não, está excelente. Gilson, e isso é importante, né? O Conselho Federal de Psicologia também vem lutando cada vez mais com isso, onde que a gente é regido, né, pela nossa a comissão do Conselho. Então, ele vem lutando, já fez um projeto, já se tem um projeto dentro da escola, já foi aprovado uma parte, mas a gente entende que quando a gente fala em política pública, a gente tem que falar também das pessoas. Olha, a política Sim. pública não é feita pelo governo. Vamos entender por que não é feita pelo governo. Sim. Porque Uhum. precisa de ter uma demanda, uma identificação desse problema. E a própria população, que é o identificador disso, ela que precisa colocar a sua voz ativa, ir em busca disso, fazer projeto, fazer plebiscito, fazer assinatura, e tem várias outras formas também, fazer abaixo-assinado, para pedir isso ao Congresso, ou vamos iniciar aí, por exemplo, na Assembleia, que a Assembleia aqui é próximo, aqui em Belo Horizonte, né? Então a A população... Câmara. Oi? Aí nós temos a Câmara Municipal, que são dos vereadores, que está mais próximo, né, que está ligado ao governo municipal e a Assembleia Estadual também, né? Para Isso, as escolas estaduais, né? isso. Então, é os 2 anos, né? E se for o caso de iniciar primeiro na Câmara lá para desenvolver, é necessário ter essa população, crie essa voz ativa, né, Gilson? Como se Isso. a gente for pegar no ambiente de polícia, como que a polícia vê a possibilidade de aonde que está tendo mais assalto ou menos assalto, onde precisa ter mais policiamento,
ou diminuir o policiamento? É quando existe uma reclamação, né? Ela vai Isso. entender, é por essa voz que o povo fala, que a denuncia. Então, a população, ela tem que estar ativa nisso. Se está faltando psicólogo lá no seu posto, se está faltando psicólogo para o tratamento do seu filho, que pelo SUS é de obrigatoriedade para atender, independente de classe social, o SUS é feito para todos, né? Então, denuncie isso, procure saber isso, né? Eu acho que o importante é a gente puxar um pouquinho da população, de colocar esse empenho de vamos para frente, vamos em busca, porque se a gente ficar dependendo só da boa vontade dos governantes, a gente não Não vai. acontece, né? Mas você acredita que depois dessa fase dessa pandemia, essa procura, tanto na área da psicologia, como tanto psicólogo como psiquiatra, vai ter a tendência que tem uma procura maior, Raquel? Provável disso. É, É, a- a- porque vai depender de como que as pessoas estão lidando com esse isolamento, né? Eu acredito que isso. não diretamente de início, mas com o Uhum, passar do tempo vai ser necessário. Por isso que eu estou proporcionando até essas lives e os vídeos, tudo de forma gratuita, para tentar, quem vê, né, e conseguir uhum. envolver, para tentar essa diminuição, para uma saúde mesmo. Porque eu já vi que você fez até uma live para dizer da questão do luto, né? Sim, Das pessoas que estão enlutadas, porque também é isso. Porque, na realidade, a gente discute a pandemia, mas é porque também a gente fica vendo números, né? Mas atrás de cada número tem um nome, né? E atrás de cada nome existe uma família, existe uma pessoa, né? Então, quando o cidadão vira e diz assim, azar, o problema é dele que está morrendo. Então, assim, atrás de cada número existe uma pessoa, né? Então, a gente acredita que para pós-pandemia nós temos que começar a fazer essa discussão da política pública mesmo, né? Porque hoje também as unidades básicas de saúde não têm psicólogo, né, Raquel? Os psicólogos eles ficam no centro especializado, né? Quer dizer, e os psiquiatras ficam no Sersans, fica no Sersan, fica no Sersan. No centro de saúde não tem a figura do psicólogo, tem? não, alguns postos têm, Tem? alguns eu Ah, não sim, sim. posso falar na verdade, é obrigatório a ter, é Seria obrigação em a ter. todos, né? Barreiro, acho que são 21. Queria Então, os 21 ter. Mas eu acho que lá no Milionário é uma referência. Eu acho que eles escolhem algum centro de saúde e colocam psicólogo de referência naquele centro de saúde, né? não vai atender todo mundo, É, né? não é verdade isso. Não tem como. E até mesmo, Verdade. não só com uma questão de não vai atender, até mesmo para a saúde mental do próprio psicólogo. Sim, sim, sim. Porque na realidade o psicólogo precisa de um psicólogo, né, Raquel? É ser humano tratando de ser humano. Nós temos, nós temos alguns padres, alguns seminaristas que são formados em psicologia e dizem assim, que o psicólogo ele precisa de um psicólogo, não é verdade? Ele Sim, precisa de ir lá para pautar, para conversar, para desanuviar, porque é muito peso também, né? sim, com certeza. A gente já tem algumas técnicas, né? Mas nós somos Isso. seres humanos. E Ah, sim, sim. é ser humano cuidando de ser humano. E é daí Isso. Uhum. a gente bate com as mesmas mazelas que o paciente traz para a gente bate com a nossa mazela também, né? Com as nossas, Ah, sim, sim. Isso. a gente precisa, Verdade, né? porque o psicólogo também carrega essa questão do que vem de casa. Agora, a discussão, toda vez que a professora, a gente que trabalha na área da educação, fala com o pai ou com a mãe assim, a senhora precisa levar o filho da senhora no psicólogo. Aí ela diz assim, mas meu filho não está doido. Então, assim, as pessoas, eu sei a diferença, mas tem muita gente que fica perguntando qual que é a diferença do psicólogo para o psiquiatra. Te É, apertei não, né? Tá tranquilo, né? tá tranquila. E essa Você pergunta, escuta, você escuta muito essa pergunta também, não escuta? e essa A, mesma pergunta, a diferença do psicólogo para o psiquiatra? escuto. A E, pessoa fala, eu não tô doido. e eu fiz uma live semana passada, que é a Sim, live que eu tenho aqui no canal, né? Que ela chama sim. Psicologia de forma informal.
Então, sou eu e o psicólogo Henrique. E a gente pede o pessoal para trazer perguntas que gostariam de saber, né, do seu dia a dia, ou até mesmo da área da psicologia, e a gente responde essas perguntas aí ao vivo, né? E é Sim. muito bacana. E exatamente isso caiu lá, né? Qual que é a diferença do psiquiatra e do psicólogo? O psiquiatra, ele vai te tratar aí de forma que medicamentosa, né? Ele vai te dar alguns Uhum. a possibilidade do psiquiatra ter um momento de escuta, olha, todos os médicos, pelo menos em tese, né, deveriam ter essa Uhum. escuta com o paciente, de olhar no olho, de tentar compreender o que de fato ele está sentindo. Se é algo que é problema da saúde física mesmo, ou se é algo de problema de saúde mental, emocional, né? Então, é esse amparo aí que todos a área de saúde deveria ter. Mas o psiquiatra, ele consegue conversar sim, consegue desenvolver, mas ele não vai entrar em tratamento de psicoterapia. O remédio está lá para te ajudar no seu desenvolvimento hormonal, neurológico, mas ele não está lá para tirar suas emoções. Apesar de, Ah, sim, sim. né, em alguns Isso. mas ele não vai pegar a sua emoção, por exemplo, se você tem uma intriga com a sua filha e aquilo lá está remoendo, 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 ele não vai pegar aquilo lá e sair, olha, eu peguei isso daqui, tchau, vamos embora. Não vai fazer isso. É algo que você tem que resolver. É você que tem que encarar esse problema e ver o que é possível e o que não é possível. Ah, sim, sim. Bacana. Agora ficou claro para todo mundo. Ninguém vai fazer essa pergunta mais, né? A diferença do psicólogo para o psiquiatra. Mas se E tiver como diz o Zenaide, aí eu não vou arrumar briga, viu, Zenaide? Um abraço para a Zenaide aí. Bem participativa conosco aí sempre, com todos os catequistas, né? Que tem que ter um pouquinho de psicologia também, né? Nós temos um tema na catequese que a gente chama Psicologia das Idades. Na realidade, que a gente trabalha com várias fases, então a psicologia nos ajuda a ter esse olhar também. Qual que é a atividade, olhar, atividade, qual que é esse olhar que a gente tem para ter com a criança de cada idade, né, Raquel? É a sim. questão da